E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai embarcar numa missão tão emocionante quanto a das nossas guerreiras favoritas. Vamos desbravar os segundos, as loucuras e os momentos mais inacreditáveis dos bastidores de Tainá 2. A aventura continua. Aquele filme de 2004 que marcou a infância de tanta gente. Mas para essa aventura continuar por aqui, com mais vídeos nostálgicos, curiosidades quentes e histórias que você não ouve em nenhum outro lugar, eu preciso de uma ajudinha sua que é fácil, né? Já sabe qual é? Dá aquele like bem no meio da tela agora. Agora mesmo. E depois você pode esquecer, né? Porque cada like é um combustível que faz a nossa expedição não parar por aqui. É como se você estivesse segurando a mão da Tainá e dizendo: pode continuar que eu tô junto. Então, aperta o like, se inscreve se ainda não é um aventureiro assinante e vem comigo que eu vou te contar 9 curiosidades alucinantes e vão fazer você assistir esse filme com outros olhos. Preparado? Então, ação! Você já ouviu falar que em Hollywood existe uma espécie de lei não escrita que diz: evite trabalhar com três coisas em um filme. E quais são essas coisas? Selva, crianças e animais. Já imaginou o carro logístico de cada um separado? Agora junta os três. É exatamente isso que o produtor Pedro Carlos Rovai fez na saga de Tainá. E ele mesmo admite, com aquele sorriso de quem encarou um desafio de outro mundo. Sim, nós quebramos as três regras de uma vez. Enquanto qualquer produtor sensato fugiria desse combo, a equipe de Tainá 2 mergulhou de cabeça e de alma na floresta real, com um batalhão de crianças atuando e uma trupe de animais selvagens domesticados. E qual foi o resultado? Um filme que respira autenticidade, mas que quase enlouqueceu a produção. E sabe qual foi o melhor? Eles não se arrependeram nadinha. Dá pra acreditar nessa coragem? Quando você assiste ao filme e vê a Taína correndo por aquelas árvores gigantes, rios barrentos e folhagens densas, seu cérebro automaticamente grita: estamos no coração da Amazônia, né? Errado. Quer dizer, é meio certo. Eu lhe explicar. A verdade é que boa parte das cenas de floresta fechada, aquela em que os atores interagem com o cenário em planos mais curtos, foram gravados em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Sim, aquela mesma Ubatuba das praias paradisíacas e do surf. A equipe fez um rodízio entre junho e agosto de 2004. Algumas semanas em Manaus, né, para captar a grandiosidade do Rio Negro e dos igarapés, e outras semanas escondida na Mata Atlântica Paulista, que de tão exuberante enganou até os olhos mais atentos. Afinal, filmar na Amazônia de verdade exigiria um custo e uma logística tão absurdo que até diretor experiente treme, né? O pulo do gato foi usar a mata de Ubatuba como dublê de luxo da floresta amazônica. E funcionou lindamente. Me responde, você acha que fazer um filme é só ação, câmera e desliga? Em Tainá 2, cada dia de gravação parecia um episódio de Bear Grylls com a equipe de cinema. A produção montou um esquema que os próprios integrantes chamavam de Operação de Guerra. Funcionava assim: um time de batedores, cenógrafos, assistentes de câmeras e contra-regras saía de madrugada, muitas vezes de barco, para chegar nas locações que seriam usadas apenas no dia seguinte. Eles preparavam o terreno, montavam estruturas, espantavam eventuais bichos, com todo respeito à fauna, é claro, e deixavam tudo pronto para o diretor Mauro Lima e os atores chegarem sem perder uma gota de luz solar. Ah, e tudo isso acontecendo durante a época da cheia do Rio Negro, quando o nível da água sobe de 20 a 30 metros. Imagine carregar equipamentos de cinema em vários quilos por trilhas alagadas, com calor de 40 graus, umidade que derrete até a coragem e mosquitos em nuvens. Segundo o diretor, qualquer cena simples levava o dobro do tempo para ser feita. Mas o resultado, convenhamos, valeu cada gota de suor e de repelente. Essa aqui é para os fortes. O produtor Pedro Rovai
com aquele humor ácido de quem já viu de tudo, declarou o seguinte: fomos ao auge do masoquismo. Usamos as águas de verdade do Rio Negro. Em muitas produções, quando você vê um personagem nadando em um rio supostamente selvagem, a água é de um tanque aquecido e tratado com cloro. Já em Tainá 2, não. As crianças, Eunice Bahia, Tainá e os demais atores entraram literalmente na água escura como café, levemente ácida por causa da decomposição vegetal e cheia de segredos, como peixes, cipós e troncos submersos. Ninguém reclamou? Reclamaram e como reclamaram, mas também se orgulham até hoje. A ideia era transmitir ao espectador a sensação crua e verdadeira do que é viver na Amazônia. E conseguiram. A textura, a cor, a temperatura e até o cheiro da água nas cenas são absolutamente reais. Parabéns para quem entrou e parabéns para a equipe de resgate, que ficava de prontidão o tempo todo. Não é toda hora que uma menina de apenas 13 anos se torna o host de uma franquia nacional, né? Para encontrar a Tainá, que iria crescer junto com o público, a produção fez uma seleção nacional absurda. Foram mais de 3.000 candidatas de todas as regiões do Brasil. O olhar de garimpeiro da equipe do elenco vasculhou desde as agências de atores mirim no Rio de Janeiro até escolinhas de teatro no interior do Amazonas. E foi justamente na região amazônica que encontraram a Eunice Bahia, uma menina de apenas 8 anos, na época do primeiro filme, em 2000, mas que em 2004 já tinha 13. A idade perfeita para a Tainá mais experiente, mais forte e ainda mais conectada com a natureza. A química dela com a câmera era natural, como se tivesse nascido na floresta. E o mais bonito, Eunice nunca tinha feito teatro profissional. Ela foi descoberta, treinada e se tornou um símbolo de resistência cultural e ambiental para toda uma geração. Dá até arrepio só de lembrar, hein? Se engana quem pensa que a pequena Catite, aquela engraçadinha que rouba a cena e nos faz rir, era a filha de um diretor famoso ou sobrinha de um produtor. Nada disso. A atriz Arilene Rodrigues foi literalmente recrutada em uma vila ribeirinha perto de Manaus. E não foi só ela. A maioria das crianças que formavam a tribo dos Curumins, que é os amiguinhos da Tainá, eram nativos da região, sem qualquer experiência em cinema antes da filmagem. Por quê? Porque a produção queria autenticidade no olhar, no sotaque, na ginga e no modo de enxergar a floresta. E deu muito certo. Assistindo ao filme, você percebe que aquelas crianças não estão atuando como indígenas ou ribeirinhos. Elas estão sendo elas mesmas com medo do que é estranho e alegria no que é familiar. Isso é um luxo que nenhum efeito especial pode comprar. E não pense que eram apenas os pequenos que mandavam bem. O filme contou com um elenco de apoio de fazer inveja a muito blockbuster. Lá estavam Leandro Hassum, ele mesmo, que na época ainda era um comediante em ascensão, mas já roubava a cena. Ele interpretou o trapalhão Zé Grilo, aquele que a gente até acha meio atrapalhado, mas no fundo tem um coração gigante. Também tinha o ator Cadu Moliterno, com aquele vozeirão de autoridade, e vendo o professor Gaspar, pai do Carlito, que é interpretado por Vitor Morosini, que ficou famoso pela novelinha Sandy Júnior. A química entre os atores veteranos e as crianças foi tão genuína que em muitas cenas emocionantes, como os momentos de despedida e aprendizado, surgiram de improvisos e abraços verdadeiros, entre gravações. Dá uma dó imensa quando o filme acaba. Muita gente ainda duvida da força do cinema infantil brasileiro lá fora, mas Tainá 2 calou a boca dos descrentes. Sabe aquele tapinha nas costas que o mundo deu? Ele vem em forma de troféus. O filme ganhou o prêmio de júri infantil no Chicago International Children's Film Festival. E olha que a concorrência incluía produções americanas e europeias de alto orçamento. Além disso, levou para casa o Kids Audience Award no Munich Film Festival na Alemanha. Para se ter uma ideia do impacto, a franquia Tainá como um todo, incluindo o primeiro filme de 2000,
Participou de 52 festivais internacionais e foi exibido em 41 países. Você já parou para pensar que uma menina brasileira, vestindo roupa de fibra natural e andando descalça na lama, emocionou crianças na China, na Noruega e na África do Sul? Pois é, ela é uma embaixadora da nossa cultura, carregando a bandeira do meio ambiente sem precisar de superpoderes. Sabe quando alguém diz trabalhar com animal é um show à parte? Bom, em Tainá 2, um dos papagaios, que sim, for o papagaio de verdade não que seja aí, resolveu virar estrela por conta própria. Durante as filmagens, a ave passava o dia inteiro no set ouvindo a voz do diretor Mauro Lima dar comandos. Ação, corta, silêncio por favor. Até que do nada o papagaio começou a imitar perfeitamente a voz do diretor. Aí, minha gente, imagina a confusão. O assistente de câmera grita ação. O papagaio repete 3 segundos depois, ação. Com o mesmo tom e ninguém sabia de onde vinha a ordem. Os atores chegavam a se confundir e paravam de atuar no meio da cena, olhando para os lados. A equipe inteira caía na risada. E o melhor, o papagaio ainda deu um jeito de aprender alguns xingamentos criativos que o diretor soltava baixinho em momentos de estresse. Até hoje, quando se reencontram em eventos, a produção brinca. Quem dirigiu o filme? Eu ou o papagaio? Depois de todas essas histórias, dá pra encarar Tainá 2 como uma simples sessão da tarde? De jeito nenhum. A partir de agora, cada vez que você vir a Tainá mergulhando no rio escuro, vai lembrar do produtor louco que usou água de verdade e de uma menina descoberta entre 3.000 candidatas. Quando ouvir a risada do papagaio, vai se lembrar da zona que ele fez no set. E quando ver a floresta exuberante, vai saber que parte dela era Mata Atlântica e parte era a Amazônia de verdade. E o coração de toda a equipe era inteiramente brasileiro. Então, meu amigo, se você ainda é fã de Tainá, dê um abraço nas memórias. E se nunca assistiu, corre para o YouTube ou para algum catálogo de algum streaming, né? Que às vezes aparece. E se já é veterano, reassista prestando atenção nos detalhes. Nas folhas, na água, no olhar das crianças. Você vai ver uma camada extra de magia, suor e amor. E me conta aqui, qual desses 9 tópicos foi o seu favorito? Aposto que foi o papagaio, né? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Para quem tem interesse, tem o vídeo da Tainá 1 aqui. Vai estar aqui na playlist da Tainá. É só você procurar. Tem o 3 também, só que isso aí vai demorar um pouquinho, né? Eu ainda não assisti o terceiro filme da Tainá. Mas quando eu assistir, eu trago aqui também. Bom, é isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Só reforçando, quem ainda não é inscrito aqui, fica à vontade. E vai só fortalecer o canal e você vai receber todos os vídeos, né? Aí você não perde nada. Tá certo? Agora estou indo lá. Um grande abraço do seu amigo Danny Boy. E até a próxima. Valeu!